Nós vamos ler no texto de que quando o rei Davi já tinha sido ungido rei, mas ainda não tinha um trono, ele está em Ziclag, sitiado. A palavra do Senhor diz que ele já tinha sido ungido rei há 15 anos mais ou menos. A Bíblia fala que o profeta Samuel foi na sua casa, ungiu. E a Bíblia diz que então ele mata milhares. Ele vem primeiro para a casa de Saul, depois Saul fica com inveja, tenta matá-lo. E agora 15 anos se passaram, onde Davi foge de um lado para o outro. E chega um momento que Davi fica cansado. A palavra do Senhor diz que o rei Aquis, o rei de Gate, ele recebe Davi em Ziclag. Davi fica ali com os 600, exilado naquele lugar. E pelo apoio que aquele rei Aquis tinha dado a ele, ele agora apoia Aquis. Todas as batalhas de Aquis, ele guerreia ao lado de Aquis. 15 anos havia se passado. A promessa, havia uma palavra, havia uma unção, havia um decreto. Talvez você diga, 2017 não foi o ano que eu gostaria, porque talvez eu tinha projetos para minha família, eu tinha projetos para as minhas finanças, eu tinha projeto para as minhas células, eu tinha projeto para o meu ministério, e talvez não aconteceu como você gostaria que acontecesse. Eu sei que há um sonho, eu sei que Deus tem uma promessa, mas até agora nada aconteceu. Deus te trouxe aqui nesta noite porque há uma palavra do Senhor que vai mudar a história da sua vida hoje, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Havia 15 anos que Davi havia sido ungido, havia uma promessa, e agora ele está cansado. A Bíblia fala que Davi, ele ajuda Aquis em algumas batalhas. Agora a batalha de Aquis era contra Saul. Agora a batalha era contra os exércitos de Deus. A Bíblia não diz, mas eu penso que neste momento Davi quer ajudar ao Senhor. Nesse momento talvez ele tenha dito, já se passou 15 anos, e se talvez com Aquis eu for com os 600, eu poderei tomar posse da promessa, eu poderei tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Como nós sabemos que nós não podemos ir de contra uma autoridade delegada por Deus, ele vai. Quando chega, a Bíblia diz que os príncipes, eles fazem uma reunião e diz: não aceitaremos que Davi combata conosco. Esse não é Davi, aquele que as mulheres cantavam. Saul matou milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. Pode ser que quando nós estejamos batalhando com ele, ele se volte contra nós e nos fira. Diga para o irmão que está do seu lado: às vezes Deus vai usar um ímpio para te fazer despertar. Davi escuta aquilo, talvez fosse o sinal que ele precisava ouvir para dizer: não, é verdade, eu não posso ir de contra ungido, eu não posso ir de contra um homem de Deus. Ele empreende uma viagem de 2 dias, de volta para Ziclag. Quando ele chega no arraial, a palavra do Senhor diz que os exércitos inimigos tinham dado com ímpeto contra Ziclag. As suas esposas tinham sido levadas, os seus animais, os seus filhos, e o resto da cidade foi toda destruída. A palavra do Senhor diz que aqueles 600 homens que apoiavam Davi, os habitantes que ficaram daquela cidade, agora intervém e tenta apedrejar Davi, e tenta vir contra ele. Mas a Bíblia diz que no meio do caos, no meio da terra queimada, no meio da crise e da dor, Davi se esforçou em buscar ao Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado: você quer alcançar a sua promessa? No meio da crise, busque ao Senhor. Quantos buscarão ao Senhor? Diga aleluia.
A Bíblia diz que isso acontece, essa narrativa está em 1 Samuel capítulo 30. Passa o capítulo 31 e vem agora o livro de 2 Samuel capítulo 1. Eu quero ler com você 2 Samuel capítulo 1, versículo 6. Conforme você for achando, vá glorificando ao Senhor. Enquanto vocês estão procurando, eu quero parabenizar todos os discipuladores, todos os obreiros, supervisores de setor, que se dedicaram para que o batismo acontecesse. Dezenas de pessoas foram batizadas, outros serão enxertados por transferência e reconciliação. E nós estamos muito felizes pelo resultado daquilo que foi alcançado hoje. Ontem nós tivemos comunhão na rede vermelha, na rede amarela. Foi um final de semana de muito trabalho. Talvez por isso nós estejamos sentindo a falta de muitos irmãos nessa noite. Mas Deus te trouxe aqui porque há uma palavra do Senhor para o seu coração, em nome de Jesus. Você achou? Diga amém. 2 Samuel 1,6 diz: então disse o moço que lhe dava notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e a cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida ainda está em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não havia depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no seu braço, e os trouxe aqui ao meu Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor, queridos, diz que depois que Davi passa por Ziclag, ele chora. Depois que ele chora, ele se esforça em buscar ao Senhor. Deus dá direcionamentos a ele. Ele consegue conquistar a restituição. Vamos falar melhor sobre isso. E agora, no tempo de Deus, no momento que ele preparou para nós, a Bíblia diz que ainda que tenhamos por tardia, as promessas de Deus se cumprem no tempo certo e na hora certa para as nossas vidas. Talvez quando Davi, ele tenta se aliar aqui para ir contra Saul, e Deus mostra que não era no tempo dele, ele busca o Senhor, ele se arrepende. Talvez ele pensasse que ele seria coroado em Judá, talvez ele pensasse que ele seria coroado em Jerusalém, mas agora, no versículo que nós acabamos de ler, de 2 Samuel, capítulo 1, a palavra do Senhor diz que a coroa chega para ele em Ziclag. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você anseia, eu não sei o que você pensa, porque você tem a promessa, mas você ainda não conquistou essa promessa. Não será necessário você tentar usar de artifícios para alcançar o que Deus tem preparado para você. Assim como a coroa chegou para Davi em Ziclag, hoje Deus envia aquilo que Ele tem preparado para a sua vida, porque a coroa chegará em Ziclag. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: a coroa chegará em Ziclag. Você entende isso? Aquele que era o inimigo de Davi, a palavra do Senhor diz que ele é cercado pelo exército dos inimigos. Agora os filhos de Saul são mortos. O próprio Saul está próximo a morrer, porque os exércitos inimigos já haviam destruído os exércitos. Quem não tinha morrido tinha fugido. E quando ele percebe que os exércitos estão se aproximando, ele chama o seu escudeiro e diz: me mate. Eu não darei essa honra para o meu inimigo de me matar. E a Bíblia diz que aquele jovem faz aquilo e traz para Davi agora aquilo que ele queria.
primeiro lugar, queridos, eu quero que você entenda bem. Em Ziclag, Davi estava passando por uma dimensão de perdas. Os príncipes dos amalequitas tinham queimado tudo que ele possuía. Uma coisa é você não ter, outra coisa é você ter e perder. Ele havia perdido aquilo que ele tinha. Ele e a sua família tinha sido levada, os seus filhos, as suas esposas, o gado, aquilo que traria provisão no leite, na carne, tinha sido levado. Ele estava passando por um grande problema, uma grande crise. Talvez você esteja aqui nesta noite e diga: olha, eu tenho atravessado uma grande crise. Ele tinha uma promessa, mas ele ainda não tinha visto a concretização daquela promessa. Você já recebeu uma promessa da parte do Senhor. Provavelmente no projeto de vida de semana passada, você recebeu na sua família. Você fez sonhos e alvos para as suas finanças e colocou diante do Senhor tudo. Mas entre a promessa e a concretização, as nossas atitudes nos farão alcançar aquilo que o Pai tem preparado para as nossas vidas. A Bíblia diz que tal foi a pressão que Davi passou, que os seus valentes tentavam apedrejá-lo. Aqueles homens tinham perdido a confiança em Deus. Escute isso: quem perde a sua confiança em Deus sempre arrumará alguém para acusar ou apedrejar. Eu vou repetir porque você vai compartilhar essa no Facebook depois do culto. Diga para o irmão que está do seu lado: quem perde a confiança em Deus sempre arrumará alguém para acusar ou apedrejar. Não esqueça de colocar o hashtag Deus tem restauração para você. Aleluia. Sempre que nós perdemos o foco, o inimigo vai tentar nos usar para apedrejar alguém. Davi tinha inúmeros motivos para se levantar contra Deus. Ele poderia colocar a culpa no sacerdote, ele poderia colocar a culpa em Aquis, ele poderia colocar a culpa em Saul, ele poderia colocar a culpa nos valentes, seus rebeldes. Mas a Bíblia diz que ele vai buscar ao Senhor. Ele não apedrejou ninguém. Diga para o irmão que está do seu lado: para que Deus envie a sua promessa, mesmo em meio à crise, continue crendo na sua fidelidade. Aleluia. Davi chora, Davi ele clama ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que ali Deus dá direcionamentos a ele para buscar a sua restituição. A Bíblia diz: no mundo passarei por lutas, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus tem palavra de prosperidade para nós, e se você perdeu, há uma promessa de restituição. A sua atitude: não queira apedrejar ninguém, não queira culpar ninguém, busque ao Senhor, seja fiel a Ele, seja intenso naquilo que você tem feito para Ele, e Ele te dará o caminho, e você será bem sucedido naquilo que Ele tem preparado para você. Não deixe de lutar e reagir em dias e em tempo de dor. Ziclag fez Davi se lembrar de que o Senhor havia te dado mais um livramento. Às vezes, irmãos, nós somos pessimistas, nós só vemos o meio copo vazio. Davi percebeu e disse: olha, Deus não permitiu que o inimigo viesse quando eu estava aqui. Deus me deu um livramento. Sempre agradeça a Deus, porque em qualquer circunstância Ele tem cuidado de você. 2017 muitos morreram, você está aqui. 2017 muitos atravessaram por tragédias, você está firme. 2017 muitos desanimaram, você tem tido fé. Meu irmão, nós temos motivos de agradecer ao Senhor, porque Ele tem sido bom conosco. Apesar das lutas, apesar dos pesares, Ele tem sido fiel. E ali era mais um livramento que Deus havia dado a Davi. Ele olhou para as suas promessas.
mesmo em meio a adversidades, jamais se esqueça, há uma promessa de Deus a se cumprir na sua vida, e Ele é fiel. Antes do ano acabar, Ele pode virar a sua história, Ele pode mudar o seu propósito, Ele pode trazer, cumprir aquilo que Ele tem para você. Tão somente esteja animado, não deixe que o abatimento, nem o medo, nem a dor, nem a angústia roubem aquilo que Deus tem preparado para você. Anime-se em Deus e a vitória chegará, e o nome dele será glorificado na sua vida. Aplauda aquele que tem um grande sonho, um grande projeto para você, em nome de Jesus. Terceira característica que eu observo nesse texto, irmãos: por que será que Ziclag pegou fogo? Você já parou para pensar sobre isso? Atrás do incêndio de Ziclag havia um propósito de Deus na vida de Davi. Ziclag havia se tornado uma zona de conforto. Davi, durante aproximadamente 15 anos, ele foge de Saul, de um lado para o outro. Ele agora faz aliança com Aquis, e aproximadamente durante 14 meses, ele morava ali, naquela cidade de Ziclag. Deus não queria ele ali. O projeto de Deus para Davi era que ele fosse coroado em Judá. 7 anos depois, que ele fosse coroado em Jerusalém. E agora em Ziclag estava confortável. Ele tinha alianças com o rei, o seu povo estava protegido, estava tudo certo. E Deus prepara uma circunstância para que pudesse tirar ele da sua zona de conforto. Todas as vezes que Deus mexe em seu lugar ou na sua zona de conforto, Ele deseja falar algo muito importante para você. Eu tenho uma nova história para você, que não é neste lugar. Pense nisso. Quando o dono do antigo imóvel alugado que nós estávamos, a cada renovação de contrato era uma luta. No último contrato ele me deu uma carta por escrito e disse: olha, não vou renovar mais o contrato daqui a 1 ano, eu quero o meu imóvel. E naquele momento a nossa Ziclag foi incendiada. Ele nos tirou da zona de conforto. Eu reuni os obreiros, nós começamos a procurar lugares, não achamos lugares para alugar, começamos a procurar lugar para comprar, passamos por vários lugares, chegamos aqui, estamos na nossa casa. Aleluia. Sempre que Deus mexer na sua zona de conforto, haverá dor, haverá pranto, mas Deus está fazendo você passar por um ambiente de transição para chegar no lugar que Ele está preparando para a sua vida. Eu não sei por qual circunstância você está passando, eu não sei qual é a sua Ziclag incendiada. Talvez a sua Ziclag incendiada seja a sua família, talvez seja o seu financeiro, talvez seja o seu ministério, talvez Deus tenha permitido circunstâncias para te tirar, para fazer você entrar em crise, para você jejuar, para você orar. Deixa eu te dizer, Ele está preparando algo poderoso para você, porque a coroa chegou em Ziclag. Há uma vitória do Senhor, não em outro lugar, mas no lugar onde você está, para ali o nome dEle ser glorificado na sua vida. O incêndio de Ziclag esconde um propósito. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam ao Senhor aqui nessa noite? O Senhor está olhando para você. E ainda que tenhamos por tardia, as promessas se cumprem no tempo certo e na hora certa para as nossas vidas, para a sua vida, meu amado. Às vezes Deus permite o fogo, porque o fogo purifica o ouro. Neste tempo Davi estava fora do seu arraial. Propósito de Deus incendiar Ziclag, era encaminhar Davi para Judá, onde ele seria coroado rei. Se prepara, porque Deus está sacudindo, Ele está preparando o ambiente para trazer a coroa sobre a sua vida, para entregar aquilo que Ele tem sonhado para você, pelo poder do nome de Jesus.
Deus nunca permitirá que estejamos só. Para a pessoa que está do seu lado, diga para ele: você nunca está só. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. O Deus Pai do Velho Testamento, que estava no meio do seu próprio povo, o Deus Filho do Novo Testamento, que caminhou em carne e fez discípulos, é o Deus Espírito Santo que está conosco hoje, trazendo renovação, cuidando de nós, trazendo provisão. Ele é o mesmo. As promessas dele vai se cumprir na nossa vida. Talvez você esteja na sua pior luta, mas já há uma palavra do céu liberada para a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 8, versículo 31. Se você estiver com a sua Bíblia, por favor abra, porque esse texto precisa estar grifado em letras fortes. Se você está sem a Bíblia, você pode acompanhar aqui no Data Show. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele quem os justifica. Quem é a condenação? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Talvez ainda não tenha acontecido, mas a coroa está chegando na sua Ziclag, a vitória está sendo preparada e você vai celebrar aquilo que Deus tem prometido para você, em nome de Jesus. 2 Coríntios 2,14, a palavra do Senhor diz: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. Diga para o seu irmão: não importa como foi 2017 até agora, mas importa como esse ano vai acabar. Se Deus pode fazer em um dia, irmãos, aquilo que em 1000 anos nós poderíamos fazer, Deus tem tempo de sobra para entregar aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Há grandes promessas para 2018, mas ainda este ano há coisas sobrenaturais do Senhor para se cumprir em você, em nome de Jesus. Quinto lugar, Deus usa um egípcio para favorecer Davi. A Bíblia diz, queridos, que quando Davi ora, ele chora e Deus diz: olha, vá buscar de volta o seu povo. E ele sai procurando os caminhos, vendo onde é que tinha mato quebrado, onde tinha marca de terra mexida, e Deus vai direcionando, e ele vai junto com os valentes. E a palavra do Senhor diz que chega um determinado momento que ele encontra um servo do exército inimigo, um egípcio, que ficou doente. E porque eles estavam fugindo, o seu dono tinha deixado ele para trás para morrer, porque eles estavam fugindo com os despojos de Davi. Agora, queridos, olha para a inteligência emocional de Davi. Diga para a pessoa que está do seu lado: inteligência emocional. Davi já podia chegar tirando a espada e dizendo: olha, foi você, né?
Você que foi usado, você estava envolvido no meio do sequestro da minha família. Foi você que queimou minha cidade. Foi você. Davi podia se vingar naquele homem, como muitas vezes nós fazemos. Ele poderia desabafar o seu coração, se fosse nos dias de hoje nas redes sociais. Mas Davi, a Bíblia diz que faz alianças com aquele homem. Davi decide abençoar aquele que o havia destratado. E porque Davi decidiu abençoá-lo, porque Davi decidiu ir de contra a sua carne, Deus usa aquele homem para direcionar onde estavam os exércitos. E por causa daquele homem, ele reencontra e tem restituição. Você nunca saberá de onde virá o caminho da bênção que Deus tem preparado para você. Por isso eu quero te dizer nessa noite: tenha inteligência emocional. Não saia distribuindo palavras. Se cale. Se cale. Olhe para a pessoa que está do seu lado e faça assim para ela. Vai ter vezes que você vai se tremer todo. Vai ter vezes que a carne vai tentar ir de contra. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que havia sido usado pelo diabo para ferir, agora Deus muda tudo e é usado por Deus para abençoar. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: me trate bem, porque eu posso ser a pessoa usada por Deus para te abençoar. Aleluia. A Bíblia diz que Neemias, ele servia na fortaleza de Suzã ao rei Artaxerxes. Neemias podia dizer: olha, eu sou o copeiro mor, quem bebe o vinho antes do rei sou eu. Eu posso colocar um veneno, eu posso simular que eu bebi, eu dou para ele, ele vai morrer. O responsável por Neemias estar exilado era ele era o imperador. Neemias podia transferir para aquele homem a sua revolta, mas ele decidiu servir, e ele decidiu servir muito bem. E por causa disso, na hora certa, Deus usa aquele que o diabo havia usado para afrontar, para entristecer, para abençoar. Aquele homem libera Neemias, aquele homem envia ofertas para a reconstrução do muro. Aquele que o diabo usou para te entristecer, pela sua postura, Deus usará para te abençoar. Mas não é só dizer amém, não. Diga para o seu irmão: você vai ter que vigiar. Difícil é ouvir as afrontas calado. Difícil é ver os comentários nas redes sociais e não dar uma resposta à altura. Eu quero direito de resposta. Quando você se cala, Deus responde por você. Aquele egípcio favoreceu a Davi pelo posicionamento que ele teve. Eu quero te dizer, queridos, Deus usará pessoas que te perseguiam para te abençoar, pelo posicionamento que você terá por elas na presença do Senhor. Ore por eles, chore na presença do Senhor: Deus, me dá amor por essa pessoa. Eu não estou falando de você dizer: então eu vou suportar, como a Bíblia diz. Não, eu vou orar para que Deus coloque amor na minha vida, pela vida dessa pessoa. Pastor, é difícil, o Senhor não sabe o que ela fez comigo, mas fizeram com Jesus, e Ele decidiu perdoar na cruz. Você está aqui nessa noite, para quem que eu estou pregando nessa noite? A Bíblia fala que finalmente Davi tenta se precipitar em junto com Aquis e de contra a Saul. Quando Deus usa os príncipes para não permitir ele volta. Quando ele volta, ele encontra Ziclag sitiada, queimada. Agora ele vai trazer instituição. Isso foi noticiado, está lá em 1 Samuel capítulo 30. Passa o capítulo 31. Agora o capítulo 1. A notícia chega. 2 Samuel capítulo 1 versículo 9 diz: então ele me disse: peço-te, arremeta-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, por toda a minha vida está sobre mim. Arremetei-me, pois, sobre ele e o matei,
Pois bem sabia eu que não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui para o meu Senhor. 15 anos havia se passado de que Deus havia feito uma promessa para Davi na casa de Jessé. Agora, talvez ele pensasse que seria uma coroação real em Judá, como aconteceu no futuro. Talvez ele esperasse que seria uma festa no palácio em Jerusalém. Mas no ambiente da afronta, no ambiente da derrota, no ambiente da dor, no ambiente onde ele sofreu, na sua Ziclag, Deus fez. Agora ele não precisou correr atrás da coroa. Deus usa um rapaz para trazer a coroa até Ziclag. Meu irmão, isso é muito forte. No ambiente, no lugar onde você está, Deus fará com que a vitória chegue ali. Para ali o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Talvez você diz: não, enquanto eu estiver nessa rua não vai acontecer, enquanto eu trabalhar neste lugar não vai acontecer, enquanto eu estiver nessa célula não vai acontecer, enquanto eu não me mudar, enquanto eu estiver nessa situação. Deixa eu te dizer, foi em Ziclag que a coroa chegou para Davi. É onde você está que a sua vitória chegará. Para ali o nome do Senhor ser glorificado na sua vida, porque a coroa chegou em Ziclag, a coroa está chegando na sua Ziclag. A promessa de Deus, ela está chegando para você. Você crê nisso? Aplauda aquele que é fiel. Aleluia. A restituição do Senhor para a sua vida. Haverá restituição do Senhor na sua vida, na terra da dor, no lugar da afronta. Deus trará a sua coroa para o nome dele ser glorificado. Eu lembro que quando nós começamos a negociar o primeiro terreno, o dono, que se dizia também cristão, ele deu um valor. Quando soube que era para a igreja, aumentou logo 50% o valor do terreno. Depois que eu comecei a negociar com ele, ele agora disse: eu não vendo só o terreno, eu vendo a casa também junto, só vendo junto. E eu disse: olha, nós não podemos comprar, eu compro o terreno, alugo a casa, fazemos um contrato daqui a 2 anos. Ele falou: não, agora eu não quero vender mais nada, agora eu só alugo por X. E colocou um preço lá em cima, e olhou para mim e disse assim: você não vai achar um lugar como esse aqui em São Caetano. Eu disse para ele: o Deus que nós servimos vai nos fazer achar o lugar que nós precisamos. E o lugar que nós estamos é muito maior e melhor do que o lugar que aquele homem havia nos oferecido. A crise, as Ziclags incendiadas nos levarão a buscar no Senhor aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. A coroa chegará em Ziclag. Qual é a sua coroa? O que é aquilo que você tem esperado em Deus? O que é aquilo que você tem esperado no Senhor? Você vai sair de um lugar ruim e irá para um lugar de honra e de glória que Deus tem preparado para você. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são nada a se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: nada que você está passando se compara com o que Deus tem preparado para você, porque a coroa está chegando em Ziclag. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. No lugar da sua dor, você receberá a coroa. No lugar da desonra, Deus te honrará e fará o nome dele ser glorificado. Davi é coroado 7 anos depois em Judá. Depois coroado sobre todo Israel. E foi um dos reis mais memoráveis que aquele lugar esteve. Porque a coroa chegou no tempo de Deus para a sua vida. Fique de pé, porque eu quero orar por você nessa noite.